Existem muitas novidades em tecnologia em constante desenvolvimento, e é difícil mencionar apenas algumas delas. O canal AE vem trazer para você hoje as curiosidades do mundo tecnológico. E se você gosta desse assunto, se inscreve no canal, que além de me ajudar muito, e você for inteligente e gosta de assuntos interessantes e curiosos, aqui você vai estar por dentro de tudo. Muitos filmes de Hollywood contam com histórias de termos a possibilidade de instalar um chip cerebral e poder transferir ou armazenar consciência. Algo que imaginamos ao longo dos anos que agora pode ser real. Você já imaginou poder acender a luz da sua casa ou dar um like nesse vídeo somente com o pensamento? Ou como em Matrix, poder fazer um download e aprender algo em segundos? Então saiba que dispositivos eletrônicos podem ser implantados no cérebro humano com o objetivo de melhorar ou restaurar algumas de suas funções. Eles são compostos de sensores, eletrodos e circuitos eletrônicos montados em uma estrutura flexível, geralmente feita de polímero. A história dos chips cerebrais remonta aos anos 1950, quando foram realizados os primeiros estudos sobre a possibilidade de implantar eletrodos no cérebro humano para controlar a atividade nervosa. Os chips cerebrais podem ser usados para controlar a atividade nervosa em pessoas com distúrbios do movimento, como a esclerose lateral amiotrófica ou a doença de Parkinson, ou para restaurar a capacidade de falar em pessoas que tiveram um derrame. Eles também podem ser usados para melhorar a memória em pessoas com demência. Algumas das vantagens dos chips cerebrais incluem a possibilidade de melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiências físicas ou mentais, e de ser uma alternativa segura e menos custosa a medicamentos ou cirurgias invasivas. No entanto, há também alguns desafios associados aos chips cerebrais, como a dificuldade de implantá-las de forma precisa e segura e o risco de reações adversas ou complicações a longo prazo. Além disso, o uso de chips cerebrais pode levantar questões éticas, como a possibilidade de serem usados para controlar ou alterar as emoções ou comportamentos de uma pessoa. Os chips cerebrais podem ter uma ampla gama de aplicações, como a melhoria da memória e da capacidade cognitiva, a restauração da capacidade de falar ou controlar os movimentos em pessoas com deficiências, e até mesmo a ampliação dos sentidos humanos. Ainda assim, é importante continuar explorando os desafios técnicos e éticos associados ao uso destes dispositivos, a fim de garantir que sejam usados de forma responsável e segura. Segundo o bilionário Elon Musk, um dispositivo desenvolvido pela Neuralink pode devolver o movimento de pessoas com paralisia e a visão para aqueles que não enxergam. Uma das empresas de Elon Musk, a Neuralink, projetou um chip para ser implantado em cérebros humanos e servir como interface com máquinas, tipo você ter uma Alexa na sua cabeça. A polêmica tecnologia, que ainda está em fase de testes, foi demonstrada primeiramente em porcos e implantada em macacos. Em entrevista, o empresário disse que um dispositivo desenvolvido pela Neuralink deve começar testes clínicos em humanos já no primeiro semestre de 2023. Galera, o futuro chegou, e uma de suas primeiras aplicações direcionadas, segundo Musk, é restaurar a visão. Desde a estreia do filme De Volta para o Futuro, imaginamos como seriam os carros voadores. Fazer um carro voar é um dos desafios da ciência e dos engenheiros. O carro voador é uma ideia que tem sido explorada há muito tempo na ficção científica e que recentemente começou a ser desenvolvida de maneira mais séria por algumas empresas e governos. A ideia é criar um veículo que possa voar como um avião, mas também circular em terra como um carro, permitindo aos usuários voar de um lugar para outro sem precisar depender de aeroportos ou de outras formas de transporte aéreo. Há várias empresas e grupos de pesquisa trabalhando em diferentes protótipos de carros voadores, cada um com suas próprias ideias de como esses veículos deveriam funcionar. Alguns protótipos usam hélices para levantar voo, enquanto outros usam jatos de ar para se manter no ar. Alguns são projetados para voar apenas por curtos percursos, enquanto outros são projetados para voos mais longos. Os carros voadores têm o potencial de revolucionar o transporte aéreo e terrestre, permitindo que as pessoas voem de um lugar para outro de maneira mais rápida e conveniente. Eles também poderiam ajudar a reduzir o tráfego terrestre e as emissões de gases de efeito estufa, já que as pessoas poderiam usá-los em vez de carros ou aviões para viagens curtas. No entanto, há muitos desafios a serem superados antes que os carros voadores se tornem uma realidade, incluindo questões de segurança, regulamentação e custo. Ainda é cedo para dizer com certeza como os carros voadores serão usados no futuro, mas eles certamente têm o potencial de mudar significativamente a maneira como nos locomovemos.
A empresa alemã Volocopter realizou o primeiro voo teste do seu carro voador na França. O modelo, chamado de Volocopter 2X, voou por cerca de 4 minutos no aeroporto de Le Bourget, próximo à capital francesa, e será utilizado para transportar visitantes durante os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O 2X possui 18 motores elétricos e pode atingir velocidades até 90 km por hora, embora inicialmente faça voos a velocidades mais baixas de 20 km por hora. Abre aspas. Depois desse teste, iremos nos preparar para solicitar a certificação. Os próximos meses serão muito desafiadores. Precisamos receber o certificado de tipo e conversar com as autoridades para voar no ambiente urbano de Paris, disse Oki a Reuters. Esses carros voadores são veículos semelhantes a helicópteros que produzem menos ruído e usam mais hélices. As empresas de aviação Gol e Azul planejam receber os primeiros carros voadores no Brasil a partir de 2025, enquanto a Embraer planeja entregar sua versão da aeronave a partir de 2026. Os helicópteros elétricos são veículos aéreos que usam baterias e motores elétricos em vez de combustível fóssil para se movimentar. Eles são considerados uma opção mais limpa e sustentável em comparação com os helicópteros tradicionais, que emitem gases de efeito estufa durante o voo. E aí, encara um passeio nas alturas? Eu tô fora. Hoje eu tenho medo. Neom, a cidade no deserto. Se você nunca imaginou querer morar no deserto, tenho certeza que você vai mudar de ideia quando descobrir o que estão aprontando. Um projeto que seria facilmente cenário de um filme futurista. Neom é um projeto de cidade inteira que está sendo desenvolvido na Arábia Saudita. Um esforço de grande escala para transformar a costa oeste do país em um destino turístico e de lazer de alto nível e será construída com tecnologia de ponta. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, revelou novos planos para a cidade futurista Neom, que se estenderá por 170 quilômetros e terá 2 arranha-céus cobertos de espelhos, chamados de The Line, com 500 metros de altura. A cidade, que se autodenominava um Vale do Silício Regional quando foi anunciada em 2017, agora é descrita como uma cidade utópica sem carros, habitável e de tecnologia de ponta. A ideia é repensar a vida urbana em uma área de apenas 34 km² e ter 1,2 milhões de habitantes já em 2030, e 9 milhões em 2045, com táxis voadores e robôs domésticos. Isso nos faz lembrar o desenho, Os Jetsons. A meta nacional é chegar a 100 milhões de habitantes em 2040, com 30 milhões de sauditas e 70 milhões de estrangeiros. Com uma largura de apenas 200 metros, The Line deve responder à expansão urbana descontrolada e ambientalmente prejudicial, sobrepondo casas, escolas e parques. Segundo o modelo de urbanismo de gravidade zero, os moradores terão acesso a todas as suas necessidades diárias em 5 minutos a pé, além de outras facilidades como pistas de esqui ao ar livre e um trem de alta velocidade com uma viagem de 20 minutos de ponta a ponta, de acordo com o comunicado de imprensa. Já as leis Neom devem ter as suas próprias, mas o governo saudita não planeja suspender a proibição do álcool no país. Além disso, o projeto enfrenta desafios ambientais, incluindo a promessa de atingir a neutralidade de carbono até 2060, o que tem sido questionado pelos defensores do meio ambiente. Alguns economistas e arquitetos questionam a viabilidade econômica e ambiental do projeto. Se bem-sucedido, o projeto pode ter um impacto significativo na economia da Arábia Saudita e da região, além de se tornar um destino turístico e de lazer de alto nível. E você me conta qual é a sua animação para conhecer essa cidade? Já pegando o embalo de cidades futuristas e carros voadores, Elon Musk aparece novamente nessa lista. Conheça agora o Tesla Bot. O Tesla Bot é um robô humanoide que pode andar e carregar objetos, e está sendo desenvolvido pela empresa do bilionário Elon Musk. O objetivo é produzir milhões de unidades do dispositivo e vendê-lo por menos de $20 mil. E se você mora no Brasil e quer comprar um Tesla Bot, começa a juntar dinheiro, porque deve chegar nas terras do Piniquim custando mais de R$100 mil. O robô será capaz de realizar tarefas consideradas inseguras, repetitivas ou chatas, e está previsto para começar a receber encomendas entre 2025 e 2027.
A divisão da empresa para o Tesla Bot pode faturar mais do que a de veículos elétricos e a experiência com os carros está sendo usada para criar os robôs humanoides. Nosso objetivo é fazer um robô humanoide útil o mais rápido possível, afirmou Musk. No evento deste ano, além do protótipo, a Tesla apresentou o modelo que realmente será vendido. Essa versão movimenta os braços, mas ainda não anda. Eu já separei o meu rim esquerdo para poder comprar meu Tesla Bot. Eu sou rica! Eu sou rica! E sim, você poderá conhecer um lindo e maravilhoso dinossauro de verdade em um parque há alguns anos. Cientistas de Harvard e Yale afirmam que a possibilidade de reviver dinossauros está a apenas alguns anos de distância. O paleontólogo que inspirou o primeiro Jurassic Park, o Dr. Jack Horner, anunciou que há um projeto de pesquisa para trazer os dinossauros de volta à vida. A engenharia genética estaria a apenas 5 a 10 anos de distância de recriar os gigantes pré-históricos. O grupo de pesquisa está procurando primos próximos dos dinossauros para reverterem o processo através da engenharia genética e recriar os que originaram algumas das criaturas com as quais convivemos hoje. As galinhas, descendentes diretos de criaturas enormes que um dia dominaram a Terra, são o ponto de partida para os cientistas. Eles esperam alterar o DNA das galinhas para recriar algumas das características dos dinossauros, como crânios maiores e penas mais próximas de escamas. Isso seria apenas o começo e os cientistas esperam recriar um animal completamente diferente em cerca de 15 anos. No entanto, a recriação de dinossauros é um assunto controverso e há muitos que se opõem à ideia. E você? O que acha disso? Você iria visitar o Parque dos Dinossauros? Agora, de todas essas maravilhas tecnológicas, a que mais me assusta sem dúvida é essa aqui. Vocês já ouviram falar dos úteros artificiais? Então, eles foram apresentados pelo biotecnólogo Ashen Al-Gaili e permitem que casais com problemas de fertilidade tenham um filho biológico e também ajudam mulheres que tiveram a remoção do útero a terem um bebê. Até aí tudo bem. O que está causando treta é que os clientes podem escolher as características do bebê antes de ele ser colocado no útero artificial, como cor dos olhos, cabelo, pele, força, inteligência e até eliminar algumas doenças genéticas hereditárias. A ideia de criar um útero artificial remonta ao século XVII. Os úteros artificiais são compostos por componentes como uma câmara de incubação, sistemas de circulação de líquidos e dispositivos de suporte ao crescimento e desenvolvimento fetal. As aplicações futuras dos úteros artificiais podem incluir a possibilidade de salvaguardar espécies em extinção ou aumentar a capacidade de reprodução em humanos. Parece incrível, né? Mas a tecnologia ainda enfrenta questões éticas e morais, o que a impede de ser aplicada. O que vocês acham disso tudo? Será que esses úteros são mesmo uma boa ideia ou é melhor deixar como sempre foi? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Então, me diz a verdade. Depois de saber que os robôs e a fazenda de útero está próximo a acontecer, o filme Matrix não parece estar tão longe, né? Obrigado pela sua presença. E se esteve até aqui, não deixe de se inscrever nesse canal. É muito importante para mim você estar inscrito. Vídeos incríveis toda segunda e quinta. Já está inscrito? Deixa no comentário o que está achando do nosso conteúdo. Um grande abraço, galera. Fui!